É frio, né, gurizada? Quarta-feira, virando o jogo no ar com a presença do Wesley aqui, porque sim, acreditem em milagres. O Grêmio venceu e não foi por 1-0, nem por 2. Foi por 3-0 ontem no estádio Barradão, Manuel Barradas, lá em Salvador, na Bahia, sobre esse fraco time do Vitória. Mas, com certeza, um importante resultado que dá confiança para o Grêmio começar a estabelecer uma recuperação, principalmente no Campeonato Brasileiro. Wesley, seja bem-vindo nessa quarta-feira gelada aqui em Erechim. Tá frio. Como eu sempre digo, se a gente não gostasse de frio, não estava no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Falando inicialmente, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, falando com a nossa audiência, é um prazer estar aqui mais uma vez ao lado do Eric. Pois Muito obrigado. O Grêmio começa um processo de sair do buraco, da lama, do limbo, do fundo do poço. Lamentavelmente o time está nessa situação e tem muito trabalho ainda pela frente. Eu gostaria hoje, em especial, de ter vindo com um nariz de palhaço, tanto falando de Internacional quanto de Grêmio, porque é isso que as duas direções estão fazendo, o seu torcedor de palhaço. É bem isso. E daí quando eu venho falar, o pessoal acha que eu sou louco. Mas a direção do Grêmio e do Internacional, olha, tem se mostrado assim, de um nível de incompetência que chama a atenção. Vamos começar falando pelo Grêmio, então, porque quem falou ontem foi o técnico Luiz Felipe Scolari. Eu até mandei um pequeno vídeo para o Leandro, que está aqui, para alguns amigos. Do Felipão, ele estava meio ranzinza na coletiva. Eu não sei se ele sentiu a pressão, se ele não sabia o tamanho da bucha que era a crise em que o Grêmio atravessa. E mesmo depois de uma vitória, o Felipão estava meio ranzinza. Mas vamos ver o que falou o Felipão, que colocou a sua equipe jogar de um modo retrancado, mas avançando um pouco ofensivamente. Vamos escutar o que disse o técnico Felipão. Bom, o que nós podemos tirar para a partida do próximo sábado é que a equipe teve uma participação melhor no jogo de hoje. Tivemos já um crescimento maior dos meninos que vinham jogando. Tivemos a ajuda já um pouco mais de um ou dois jogadores mais experientes para dar um pouco mais de tranquilidade a esses meninos, e acho que ganhamos, o resultado foi muito bom, interessante, até por 3-0. A gente sempre fala que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas a gente leva uma boa vantagem. Para o jogo de sábado, agora é trabalhar durante o resto da semana, observar quais são os jogadores que poderão estar à disposição para o jogo de sábado, que realmente sábado é bem diferente. A equipe do Vitória deixou que a gente tivesse essa postura. Vocês não estão nunca pensando no global. Vocês estão examinando somente o jogo. Só que hoje nós tínhamos 9 atletas fora e que teriam condições de jogar na equipe principal. 9. Não são 1 nem 2, são 9. Então, quando a gente não tem 9 atletas jogando e que já foram titulares em 70% dos jogos, a gente vai sofrer um pouco mais. E quando se sofre um pouco mais, o adversário vai ter um pouco mais de posse de bola, vai ter condições de trabalhar bem a bola. Mas eu pergunto, já examinaram quantas chances teve o América contra nós? E nós tivemos a chance de matar o jogo. Mesmo que o América tivesse trabalhado um pouco mais a bola no meio, mas é porque nós temos hoje jogo. Nós iniciamos com 6 meninos e terminamos com mais 2 ou 3 meninos jogando. A gente tem que ter calma. É um momento em que nós não podemos imputar a esses meninos toda essa dificuldade que estamos vivendo. E com calma e com um trabalho mais organizado entre todos nós, daqui mais uns 15, 20 dias, teremos todo o time à disposição com possibilidades de melhorar a equipe contra qualquer adversário, não apenas contra um adversário que foi um pouquinho mais fraco do que nós, no caso da noite de hoje. Tá aí as palavras do Felipão. Wesley,
eu passo a palavra para ti. Eu não tenho muito o que falar do Felipão, porque ele me parece que é que nem gato em coletiva, já está acostumado com essas coletivas aí, ele meio que escapa, ele vai falando e meio que escapa. Tava meio rabugento, mas o fato é que, pelo menos nesse jogo, eu gostei da postura do Grêmio, um Grêmio que mesmo com a ausência do Jeromel, Juan e Rodrigues deram conta da defesa, o Léo Pereira avançando, o Darlan, que acho que tem que ser titular, Jean-Pierre fez um jogo regular, e o Ricardinho, que me parece que desencantou depois de alguns jogos que ele estava perdendo muitos gols. Wesley, eu quero a tua opinião. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, trazer à tona uma informação que dá o crédito aqui, é do João Batista, filho da Bandeirantes, e que o vestiário do Grêmio até o jogo de ontem estava rachado, porque 4 jogadores do elenco não concordam com o que o Felipão está fazendo, né? Da política de utilização de jovens, que até o último jogo aí no Brasileiro contra o América, foram 8 jovens vindos da base do Grêmio, o que é um ponto a ser debatido, porque independentemente de estar falando do Inter ou do Grêmio, sempre foi um defensor da utilização das categorias de base, e o Grêmio colocou no último jogo do Brasileiro 8 jogadores oriundos das suas categorias. 4 jogadores do elenco do Grêmio não concordam com essa prática. E eu sou contrário a isso. Eu acho que o Felipão veio sim para o Grêmio para orientar um vestiário que estava minado. Ele começa a fazer esse processo e agora, com a vitória contra, ironicamente, o Vitória da Bahia, se espera pelo menos que recomece um processo de recuperação emocional e futebolística do Grêmio, porque mesmo ganhando do Vitória lá fora, na situação em que se apresenta, o Grêmio ainda pode muito mais na sequência das competições que tem pela frente. Muito boa a informação do JB Filho, eu já tinha passado ela na segunda-feira, mas é bom reforçar porque expressa, né, Wesley, a situação em que o Grêmio vive extra-campo, a situação no vestiário, e o Felipão, eu brinco até que ele estava meio ranzinza, o mesmo João Batista Filho deu a informação que o Rafinha tem uma bronca ali do Felipão com o Rafinha. Reiterando a ideia de que o Rafinha, na ocasião da vinda do Felipão, não se colocou numa posição tão favorável à vinda dele, né? E muito para deixar claro isso, não vai ser eu, não vai ser o Wesley, não vai ser a imprensa, não vai ser o repórter da Band que vai falar. Quem vai falar é o próprio técnico Luiz Felipe Scolari, que ontem foi questionado por mais um repórter da Band, o Matheus Dávila, que o questionou. Vamos ouvir o que falou o técnico Felipão. Foi aproveitado no último jogo, quando eu achei que o Wanderson já tinha dado uma baixada, e foi muito bem. Foi para o treino e teve um problema de uma lesão na perna e aí não pôde acompanhar a delegação. E nem poderia jogar também sábado próximo pelo cartão amarelo. Eu não sei disso, não sei quem coloca para vocês. Acho engraçado e não vou nem comentar essas bobagens, porque isso aí é gente que tem interesse em fabricar alguma coisa e não precisa. E eu não acho que isso aí vai ser uma situação que vai ter um problema qualquer. Pode ter até com qualquer jogador, mas por enquanto eu não vejo nada de errado na minha relação com a do Rafinha. Não sabia de nada disso aí que vocês estão falando e nem tenho preocupação com isso, porque eu acredito que muita coisa é falada por alguns que têm interesses em fomentar uma certa confusão, e a gente já tem um pouco mais de idade, fica aí quietinho no canto, que está muito bom. O velho Felipão, Wesley, eu quero saber o que tu pensa a esse respeito, só para deixar claro que eu confio no que fala o João Batista Filho, é um repórter muito bem informado. Agora, o Felipão desmentiu, né? Ele disse, não tem nada disso aí, tá tudo bem, 1000 maravilhas, flores cor-de-rosa no vestiário do Grêmio. Eu acho, né? Diferente um pouco do que disse o Eric. O Felipão, sabiamente, né, como já fez, é um técnico multicampeão. Tem gente aí falando que nas últimas ocasiões, quando eu trouxe o cartaz do Felipão, estava zicando o Grêmio aí, azarando, enfim, queiram usar o termo que quiserem. Agora, é indiscutível o fato de que o Felipão sabe muito mais do que qualquer membro da imprensa. A gente está aqui para tentar
passar a melhor informação, a informação mais fidedigna possível, mas o Felipão está dentro do vestiário. Sabe muito mais do que eu, muito mais do que o Eric, muito mais do que o João Batista Filho. Então, às vezes eu acho que o Felipão utiliza isso também para proteger o grupo. A gente sabe que ele vem de uma escola que gosta de defender seus jogadores, foi campeão do mundo assim com a seleção. Vale lembrar que é o último campeão do mundo, depois dele, com o Brasil, ninguém mais ergueu a taça do mundo com a amarelinha. O Felipão sabe muito bem usar essa estratégia, mas eu acho ainda que, por mais que possam existir rusgas no vestiário, o Felipão ainda sabe conduzir isso aí da melhor maneira possível, e se elas existirem, a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo. Sobre essa treta do Felipão com o Rafinha, eu acho que a escolha do Felipão em colocar o Wanderson na lateral direita, ela é muito justa. O Wanderson, eu acho que é um dos jogadores, uma das revelações do Grêmio nesses últimos anos, e é um lateral direito que tem potencial para vestir a camisa da seleção brasileira futuramente. É um baita de um lateral, é um jogador diferenciado também para atacar. E a escolha dele em colocar o Wanderson e deixar o Rafinha, mesmo que, ainda que o Rafinha dentro de campo seja uma liderança e um jogador que contribui muito defensivamente, eu acho que está dentro do entendimento do Felipão e acho justo. O que não acredito é que esse vestiário do Grêmio está tudo às mil maravilhas, como o Felipão tenta passar. Até é bom o Wesley ter falado em relação ao título, né, de 2002. O Brasil venceu às 5 da manhã hoje o jogo e está classificado, né, vai encarar o Egito no final dessa semana. Já classificou nas Olimpíadas, depois eu volto no dia olímpico para falar, mas aquele título aconteceu no Yokohama Stadium, né? Esse estádio festejado que internacional festejado por colorados, corintianos. Eu acho que é isso. É isso, e a seleção brasileira que venceu o com São 2 Paulo, gols. São Paulo em 2005, se eu não estou enganado. São Paulo em 2000. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando o Rogério Ceni levantou o título mundial. Bom, mas vamos ouvir o que falou o presidente do Grêmio, porque todo mundo esperava uma palavra de um dirigente num momento ruim, mas após uma vitória, para saber qual era o pensamento da direção do Grêmio, e principalmente porque na última coletiva tinha ficado várias dúvidas, porque o próprio Felipão e também o Marcos Hermann falaram que iriam no mercado para trazer no mínimo 2 reforços. Vamos ver o que falou o presidente Romildo Bolzan sobre a partida contra o Vitória e essa importante largada para o segundo jogo, e no meu entendimento, já praticamente o Grêmio com 1 pé e meio lá nas quartas da Copa do Brasil. Ele evoluiu, fez um bom jogo, dominou bem a partida. O primeiro tempo foi muito importante do ponto de vista da sua capacidade de dominar os espaços, compactou todas as linhas, teve bom domínio da bola, envolveu o adversário, teve chances, fez o gol, teve chances de aumentar. Então, a atuação do Grêmio, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo, foi muito segura, melhorou sensivelmente o desenvolvimento do time, que já era esperado. Uma hora essas coisas iriam dar os resultados que todos nós esperamos, na confiança que todos nós temos no grupo de jogadores. Quanto a reforço, estamos trabalhando. Estamos trabalhando em diversas linhas, sabemos exatamente o que queremos meio-campistas, queremos atacantes, estamos trabalhando fortemente para ver se a gente consegue concluir alguma situação que possa atender ao treinador, porque aqueles jogadores que possam interessar já estão diagnosticados, alguns contratados, e estamos tentando fazer a finalização desses acordos. Aí a palavra do presidente Romildo Bolzan. Wesley, eu quero a tua opinião. Romildo Bolzan, sonolento, ineficiente, e está comprovando mais uma vez que quando a situação fica complicada, ele foge da raia. Por quê? Porque na derrota ou nas situações que o Grêmio vinha passando, quem tinha que dar a cara era o Felipão. Eu acho isso uma sacanagem fazer isso com o senhor, que aí, tudo bem, aguenta a bucha, sabe como é. Eu acho isso uma sacanagem. E fora as más explicações do senhor doutor, como diz o Eric, né, tão admirado pelo Eric, dito vencedor, blá, 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 Marcos Hermann, que é outro que mal sabe explicar os insucessos do Grêmio, e é muito fácil surfar na onda de vencedor quando se obtém uma vitória. Acho que é interessante destacar em algumas questões que eu tenho pessoalmente, de acordo com informações que a gente recebe também. Quando o Grêmio fatura Copa do Brasil em 2016 com o Renato
e a Libertadores, era muito fácil escantear o departamento de futebol e dizer que o trabalho estava sendo feito por gênios da lâmpada ou salvadores da pátria, algo do tipo. Quando se é vencedor, é muito fácil surfar na vitória. Quando se perde, não se sabe explicar o porquê. É lamentável esse cenário do departamento de futebol do Grêmio, que precisa sim de uma reforma. Ouvi gremistas pedindo uma auditoria no departamento de futebol do Grêmio para entender um pouco do que se passa. Então, senhor Romildo Bolzan, é bom saber explicar a derrota e não querer surfar só na vitória. Esses mesmos gremistas que eu desci o pau quando o Grêmio foi eliminado pela LDU, que condenam o Romildo Bolzan, esse mesmo presidente que tirou o Grêmio de um jejum de 15 anos sem título, um dos maiores presidentes do Grêmio, e que faz com que o Grêmio hoje seja um clube superavitário que dê condições minimamente de superar essa crise. Mas se fosse em qualquer outro contexto, um clube que está imerso em uma crise como o Grêmio, com certeza estaria em uma situação bem pior. Eric, mas eu nem entro na discussão, tem o jogo do Vitória. Não existe cenário de superávit na Série B, isso é impossível. O Grêmio, acho que dificilmente ainda vai para a segunda divisão, é difícil. Mas não existe superávit que justifique um rebaixamento. Então é hora de tirar a bunda da cadeira, trabalhar, trazer reforço e parar de fazer bobagem no mercado, né? Como o senhor Marcos Herman vem fazendo, e traz reforços que embucham o Grêmio, né? Como disse João Batista Filho na Band, trouxe reforços que empacam o Grêmio e que depois custam caro, não tendo dado resultados no campo. Então, senhor Marcos Herman, senhor Romildo Bolzan, façam o serviço como deve ser feito. É bem isso. Eu concordo contigo. Eu acho que tem se mostrado incompetentes ambos na temporada 2021. Não estou falando lá atrás, estou falando temporada 2021. Para quem quiser, basta entrar lá nas outras participações minhas que vai ver que eu mantenho a mesma coerência. Vamos falar sobre o jogo do Vitória, porque o Grêmio, depois de conseguir esse resultado, o Grêmio não volta para Porto Alegre, porque da última vez em que estava aqui, a torcida foi lá fazer multirão, bater em ônibus de jogador. O Grêmio fica treinando em Atibaia para depois ir até Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino, em um jogo duríssimo, jogo complicadíssimo. Pelo Campeonato Brasileiro. O Bragantino que vem aí de uma derrota, inclusive pro Fortaleza, atual terceiro colocado, comandado pelo argentino Juan Pablo Voivoda. Vai ser um jogo difícil. Mais difícil do que se espera, porque se o Grêmio sofreu para empatar com o América Mineiro, será um Deus nos acuda contra o Red Bull Bragantino. E esperamos que não tenha que cair na conta do Filipão, porque isso aí não se faz. Mas o Filipão também tem culpa. Eu não estou aqui para passar pano para técnico, nem para dirigente, então o Filipão tá carregando... jogador. Não, até o Douglas Costa tem culpa na história. O Filipão carrega uma culpa que é do senhor que hoje está no Flamengo, que acomodou o clube, que deixou o clube, tem títulos, deixou o Grêmio numa situação complicadíssima e que a culpa não é só do Filipão, ela vem muito antes dele, passa pelo Renato, passa pelo senhor Thiago Nunes Omisso, treinador pequeno pro Grêmio, pequeno sim, e agora quem tem que carregar isso é o multicampeão Filipão. Sou contrário a opiniões aí que falam que ele tem culpa, ou que ele está gerando discórdia. Eu sou totalmente contrário a isso. O fato é que o Grêmio vai ter um jogo dificílimo contra o bom time do Bragantino. É isso aí, vamos ficar no aguardo. Amanhã nós falamos mais de Grêmio, porque o Internacional tem uma semana um pouco mais tranquila para trabalhar no Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre aproveita essa quarta, quinta até sexta-feira na preparação do time para enfrentar o Cuiabá, esse time mato-grossense, que é uma equipe que está em ascensão também, veio da Série B. Ascensão que perdeu para o Corinthians, nessa última semana. Tá difícil a situação do Cuiabá. Eu acho que a ascensão que o Eric cita, ela vem de um projeto de estar na Série A. Vai ser um jogo difícil. E a gente espera que o Internacional faça o papel dele para atingir, em caso de vitória, 17 pontos e estar um pouco mais longe da zona de rebaixamento. Cuiabá que perde para o Corinthians, num jogo bom do time do Silvinho.
E que inclusive tem um jogador do Internacional, né, da base do Internacional, para quem não sabe, é o Guilherme Pato, campeão da Copa São Paulo com o Internacional, hoje farda no Cuiabá. Não deve jogar contra o Inter no Beira-Rio. É isso aí. É que o pessoal, os colorados aí, daqui a pouco nem tem conhecimento desses jogadores jovens, porque a gestão, Alessandro Barcelos, João Patrício Herman e Paulo Brax gosta de liberar jovens da cria do celeiro de Ases. Manda embora, vai vendendo. Em Sim, prol de recuperação atenção. financeira, Não, ele vamos vai... entender o Bruno contexto. Prachedes, Peglo... Vamos entender um contexto. E todos esses grandes jogadores. Primeiro, uma coisa. Em 2016, o Internacional vende Rogerinho. Atenção, que o torcedor colorado não vai lembrar, eu vou trazer esse dado. Nem eu. Rogerinho foi jogar no Sassuolo em 2016, no ano que o Internacional foi rebaixado. Foi vendido por 4 milhões de euros. 4 milhões. Que na época, enfim, foi vendido pela gestão pífero, né? Que até hoje tem influencers colorados aí que endeusam esse tipo de gestão. Eu não estou aqui para condenar isso aí, mas eu estou aqui para contrapor. Por que ninguém falou da venda do Rogerinho, por exemplo? E aí hoje que o Internacional vende Praxedes por uma faixa próxima aos 40 milhões de reais aí para o Bragantino, vende esse menino aí, lateral direito, Vinícius Tobias, para o Shakhtar, por uma venda considerável, quase 37 milhões de reais. Pois é, disso aí todo mundo fala, disso aí todo mundo acha ruim, porque o Internacional está desmanchando o celeiro de Ases, toda essa encrenca aí. Isso aí não sou eu que vou dar juízo final para isso. Mas eu acho melhor começar a se analisar melhor, porque o Internacional vive uma crise financeira. E quando consegue vender, na minha concepção, tem que vender, fazer dinheiro e pagar as contas é o mínimo. O Internacional vive um problema grave e que tem que realmente, e nós ficamos nessa torcida que consiga se recuperar financeiramente. Vamos falar sobre o Ipiranga, Wesley. Falamos sobre o Cuiabá, Júnior Rocha com participação por lá. E o Ipiranga, que tá realizando aí no amistoso na tarde de hoje, e anunciou mais um reforço. John Lennon, o pessoal estava falando... Vindo do Caxias, né? Havia um comentário forte em relação ao nome desse jogador, goiano, John Lennon, que tem passagens por times da Série A, da Série B, Cruzeiro, Juventude, Caxias, Vila Nova, Operário, e por aí vai. A direção do Ipiranga manifestou seu apoio na vinda de mais um jogador para reforçar esse time na temporada 2021, que ainda restam 9 jogos, e o Ipiranga está fazendo treino. Para quem pensou que ia ficar essa semaninha, joga só lá na segunda-feira contra o Paraná, lá em Curitiba, Capanema. na Vila Capanema. O Ipiranga está fazendo mais um joguinho treino, hein? A intensidade tá a mil lá pelos lados do Colosso da Lagoa. Wesley, o que dá para dizer sobre esse primeiro turno do Ipiranga, que encantou muitos e que surpreendeu, pelo menos uma parte da torcida das quais eu me incluo? Quero aqui refazer um raciocínio que eu havia feito algum tempo atrás, que o Grêmio era como um aluno no vestibular. Passou no pré-vestibular, está pronto para a faculdade, e a faculdade do Ipiranga é o segundo turno da Série C. Esperamos que o bom trabalho tenha sequência. A gente observou aí a vinda do John Lennon para reforçar o elenco. Acho interessante, visto que o Ipiranga está vivendo hoje um processo positivo de ascensão, tem tudo para continuar nessa crescente, e esperamos que agora que passou no vestibular, faça uma faculdade interessante. Eu acho que dá para dizer que ainda... não sei se tu chegou a fazer vestibular com 2 etapas. Teve a primeira, eu acho que ainda dá para colocar essa segunda parte aí na segunda etapa desse vestibular. Vamos dizer que o Ipiranga passou no vestibular de inverno, agora vai prestar o de verão. Mas a analogia não interessa. O que interessa é que o Ipiranga fez um campeonato Série C, no primeiro turno, irretocável. O presidente Adilson, do qual eu conversei ainda nessa semana, ele exaltou o trabalho da comissão técnica, do grupo de jogadores e pediu ajuda da comunidade. É bom lembrar que está circulando na cidade uma ação entre amigos, com rifas que estão à disposição das pessoas para compra, para ajudar a manutenção do clube, com a questão logística e também alguns custos em que o Ipiranga
está tendo que bancar e que muitas vezes não consegue sozinho. Vamos lembrar que o Ipiranga está fazendo um amistoso agora, esse jogo começou às 15h30, ainda não tenho a definição dos resultados, contra o União Frederiquense. Não chega nem a ser um amistoso, partida amistosa, não sei se é jogo treino, partida amistosa, muda a regra ali, mas é um jogo em que o Ipiranga vai estar, mais uma vez, podendo colocar para jogo esses jogadores. Esperamos quando sair no bid, então, esta nova contratação, nós vamos informar. Wesley, hoje tem jogo. Hoje, quarta-feira, 18 horas, é dia de jogo. Lagoa Futsal e Atlântico, um jogo de liderança. O Lagoa está na liderança do Gauchão, o Atlântico está na terceira colocação, mas são só 2 pontinhos. Ou seja, se o Atlântico vencer, assume a liderança do Gauchão. Vai ficar redundante, vai ficar repetitivo, que eu venho dizer aqui para o torcedor do Galo, né, nesse ponto eu me incluo como torcedor do Galo. É hora de dar sequência ao que vem sendo feito, vitórias elásticas nas últimas ocasiões, vitórias interessantes. Parece mesmo que esse ano teremos uma temporada com foco nas grandes conquistas. Como eu sempre disse, tem que se priorizar Gauchão, tem que se priorizar Liga Gaúcha, tem que se mandar em casa, para aí depois poder sonhar com voos maiores em âmbito nacional. O Eric falou da questão do jogo ser difícil. É claro que é difícil, uma briga entre os cabeças da chave, né, da classificação, que certamente vai ser difícil, mas eu acredito na total capacidade do Atlântico de construir o resultado e aí sim poder cada vez mais crescer nas suas ambições, nas competições nas quais tem participação. O que mais complica em relação a esse jogo que acontece fora de casa, pelo menos é o que foi me passado pela assessoria, tá certo. Ginásio Adolfo Stella, jogo fora de casa. E o que muda quando se vai fazer uma partida fora de casa ou dentro de casa? Não só pela questão da torcida, porque dessa vez a temporada 2021, bem como foi a 2020, não tem torcida. Então isso não muda muita coisa. Agora, é bom ressaltar que o Atlântico tem uma das melhores quadras do Brasil. Essa quadra da última vez que eu fui lá, ela chega a brilhar. Tu passa o dedo, acho que assim tá brilhando essa quadra. Eu acho que em razão também do bom cuidado que se tem uma qualidade absurda. E a dimensão é de um time profissional. Agora, quando se vai jogar fora, aí costuma encontrar algumas quadras que não são tão grandes assim e também quadras que não favorecem muito. Eu não sei como eu não conheço essa quadra, não conheço, daqui a pouco pode ser que seja boa. Lagoa e Atlântico. Eu imagino que o Atlântico consiga vencer, o retrospecto ele é muito bom, são 5 partidas, 5 vitórias e 1 empatezinho. São 6 partidas, 1 empatezinho apenas. Então o Atlântico, se ir para essa partida e conseguir vencer, o Atlântico assume a liderança e ganha um pouco mais de confiança, porque os playoffs da Liga Nacional já estão aí. E o Atlântico, infelizmente, acabou caindo em um chaveamento que tinha Joinville, Cascavel, a CBF, a Soeva, então fica muito difícil se classificar em primeiro e em segundo, são equipes muito poderosas. Então, o Atlântico se classificando em quarto, ou até mesmo em terceiro, daqui a pouco pode torcer para um tropeço do Joinville, começa a brigar nos playoffs já, com confiança no estadual de que está tudo mais ou menos meio que encaminhado. Eu pelo menos tenho essa sensação, porque essa liga desse ano, Wesley, eu converso com o pessoal que conhece futsal, ela vai ser uma das mais difíceis. O Atlântico tem uma equipe muito boa? Tem Jé, tem Grilo, tem Alan, mas vai ser muito, mas muito difícil conquistar esse caneco, que também é um dos desejos do técnico Thiago Halpe. O Eric fez um apanhado interessantíssimo aqui. Quero dizer que, mais uma vez, reiterar minha confiança na capacidade do Atlântico, construir o seu resultado e entrar forte nas classificatórias do Nacional. É interessante pensar que os adversários são difíceis, mas tem que se pensar cada vez mais alto. Quero agradecer ao Eric a minha participação aqui em mais esta oportunidade. Creio que estaremos juntos numa próxima oportunidade aí, não tardar nos próximos dias. Foi um prazer estar aqui. Esperamos que as coisas continuem andando bem e que
o frio diminua, porque tá frio no Rio Grande do Sul. Eu nem vou comentar sobre o frio, porque nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Quero só reforçar a informação que esse jogador, o John Leno, ele é lateral direito. Conversava com o Muriel é o único lateral direito. Semana passada esteve aqui. E também o Roger Alves, que é da base. Então é complicado, daqui a pouco se lesionar. Então o John Leno vem para brigar por vaga com o Muriel. Imagino que no banco, pelo menos por hora, mas é lateral direito. Para mais informações no site do Jornal Bom Dia, nós falamos sobre essa nova contratação. Valeu, Wesley. Um abraço para todo mundo e voltamos amanhã na quinta-feira com mais programa Virando o Jogo. Tchau.